Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Eu sou Marcos Leite aqui na bancada do RenovaCast, podcast aqui do canal Renovo da Alma. Você seja bem-vindo para nos ouvir em mais uma exposição das Sagradas Escrituras. Mais um tema, mais uma proposta que com certeza Deus irá falar na sua vida. Quero te dizer que Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção, graças a Deus. Te convido a nos visitar aí no canal Renovo da Alma. Você vai aí, você vai lá no YouTube, digita Renovo da Alma, né? Aí você se inscreve no canal, ativa o sino, curte, dá aquele likezinho nos vídeos, ó, comenta, pede oração, dê a sua opinião acerca dos temas tratados aqui. Temos aí mais de 13 mil vídeos para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, temáticas, palavras de oração. Temos frases aí também de minha autoria. Temos aí também o nosso podcast, RenovaCast. Esse é o 22º episódio. Temos aí, já foram 21 episódios, este é o 22º, com certeza com cada convidado trazendo a sua palavra, as suas experiências, que tem acrescentado de forma significativa em nossas vidas. E cada mensagem, cada experiência vai te trazer ali o entendimento e te orientar acerca das diretrizes, caminhos que você está percorrendo, o que porventura você deveria estar agora trilhando no decorrer da sua vida. Vão alicerçar a tua fé, aumentar a tua fé, te impulsionar a crescer. Então, esteja conosco aqui, seja mais um participante aqui no nosso Renovo da Alma, canal Renovo da Alma, e aqui dos nossos vídeos, entre esses o podcast RenovaCast. Deus te abençoe. Antes de nós tratarmos acerca do tema de hoje, vamos aqui apresentar os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Temos aqui o primeiro livro, Radiografia para o Líder, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Olha, aí você pode dizer, eu não sou líder. A visão que eu implemento aqui no livro, a abordagem, é que todos nós somos líderes. Se você ocupar um cargo numa determinada empresa ou em alguma organização religiosa, não. Você é um líder por natureza. Todos nós exercemos diversos papéis na sociedade. Filhos, marido, mulher, esposa, tios, sobrinhos, avós, pais, mães, netos, todos exercem um papel na sociedade. Aqui foi alguns que eu exemplifiquei. Alguma profissão que você exerce, algum grupo social que você participa, você é um líder lá aonde você está inserido. Na sua família você é um líder. Agora nós como líderes, como nós temos desenvolvido essa liderança, né? Aqui é uma análise que é feita do nosso homem interior. Porque tudo que acontece aqui neste campo externo, que é visível, a visibilidade, ele depende do que acontece naquilo que não é visível, que está dentro de você. Por exemplo, você vê um prédio, uma casa, um edifício, um sobrado. Você vê só o alicerce, você vê apenas a construção do solo para cima. Mas para esta construção se manter de pé, estar de pé, é necessário ela ter embaixo algo que ninguém vê. É o mais importante. É o fundamento, é o alicerce, é a fundação, é a base. Então, tudo do lado de fora, aqui do nosso lado externo, é influenciado pelo nosso lado interno. E como é que está sendo essa sua base interna? É um convite para fazer essa radiografia, uma análise da alma. E com isso você estará tendo uma jornada bem sucedida. Todos propagam sucesso. Você tem que alcançar o sucesso. E aí muitos vão nessa linha do sucesso a qualquer custo. Acabam, de certa forma, aí, se autodenegrindo, se autoflagelando para obter esse sucesso. Mas o que Deus nos ensina é sermos bem-sucedidos. E para isso você não precisa se autoflagelar. Então, adquira o nosso livro. O segundo livro, Líder, quem você representa, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Então, quem você estará representado neste mundo, nesta vida, nesta esfera? É uma interrogação, uma indagação, é um questionamento que é feito e você é convidado a navegar nas páginas desta
deste exemplar e assim obter informações preciosas para a sua vida. Terceiro livro, Líder, Quem é Você? Um guia que direciona um encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Quem é você? Quem é você? Olha aqui dando uma de cantor, né? Não, quem é você? Você tem que saber quem você é, porque senão você vai viver a vida sempre pautado dentro do que as pessoas querem que você seja. Você não precisa ser empurrado pela opinião dos outros. Não! Saber quem você é. Tem que entender quem você é, seus limites, suas limitações, suas fraquezas, seus potenciais. Quer dizer, é o que o subtítulo convida, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Muitas vezes você se encontra com seus funcionários, ou com seu patrão, com a sua família, com amigos, mas não se encontra consigo mesmo. Pare um momento e encontre-se consigo mesmo. Como é que eu posso fazer isso? A gente trata aqui nesse livro, viu? Líder, Quem é Você? Então, todos os 3 livros são fundamentados na palavra de Deus, base, fundamento e alicerce na palavra. Você é o nosso convidado a adquirir os nossos livros. Se você quiser comprar, você coloca bem nos comentários, quero comprar. Pronto, faça só isso. Estaremos entrando em contato com você. Com certeza Deus irá falar profundamente a sua vida. Pois bem, estamos aqui em mais um RenovaCast, 22º episódio. E o RenovaCast de hoje é sobre desafios de recomeçar. Os desafios de recomeçar. Desafio em recomeçar. Estamos aí iniciando um ano de 2024, e um tema bem sugestivo, recomeçar, começo, recomeço. Então, estaremos tratando desse assunto aqui. Está mais uma vez conosco aqui o pastor Antônio Carlos Pereira Leite, que nos dará a honra da sua presença, sempre com cadeira cativa aqui no nosso RenovaCast, trazendo as suas experiências, a sua palavra, que com certeza tem abençoado as nossas vidas de forma grandiosa. Deus abençoe também a nossa equipe técnica, ali na pessoa da nossa irmã Jaqueline Leite. Deus te abençoe. Graças a Deus. Então, vamos aqui. Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Antônio Carlos pela, mais uma vez, atender o nosso convite, viu? São, acredito, algumas ocupações que o pastor tenha, mas sempre disponível para trazer a palavra de Deus. Então, pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo em mais um RenovaCast. Já convido o pastor para orar, abençoando nosso podcast de hoje, bem como os nossos ouvintes, com a palavra que será explanada neste momento. Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. E o teu Santo Espírito, Senhor, nessa tarde, esteja presente nesta reunião, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e tu já te prometeste, onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estará aqui, Pai. E que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso entendimento, e que o Senhor possa tomar a direção em primeiro lugar. Senhor, venha falar o nosso coração, o coração de todos que estão ouvindo, Pai, e que vão acessar esse podcast. Senhor, venha abençoar, estendendo as tuas mãos poderosas para este ano 2024, Senhor, realizar o sonho de todo aquele, Pai, que confia em Ti e crê no Teu nome. Abençoa a todos, nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Pois bem, estamos aqui, pastor, estamos aqui no ano 2024, né? Graças a Deus, feliz 2024, pastor, feliz 2024 a todos os nossos ouvintes que estão vendo o nosso primeiro podcast, olha aí, primeiro podcast de 2024, graças a Deus, podemos dizer, como disse o profeta Samuel, em 1 Samuel 7, versículo 12, a parte B, até aqui nos ajudou o Senhor, e com certeza Deus irá fazer coisas grandes neste ano de 2024. Pois bem, pastor, recomeçar, desafios de recomeçar. Você observa que a gente adentra mais um ano, né? Mais um ano aí. E as pessoas fazem projetos, acabam implementando sonhos, ou repaginando, relembrando, reavivando os sonhos que muitas vezes, projetos que não foram executados no ano de 2023, seja lá por qual situação, percalço que a pessoa passou, mas todos começam o ano de 2020, mais um ano, com aquela perspectiva do novo, de melhorar, de crescer, de desenvolver. E podemos dizer assim, que é recomeçar, né? Tem uma frase de um certo escritor, é uma frase de um autor desconhecido. Diz o seguinte, olha, bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro dia do mês e de cada ano novo é que nos faz nos dar a entender que a vida não continua, mas nos
faz ter a percepção de que está recomeçando. Então, a cada ano novo, a pessoa tem essa perspectiva. Não vou recomeçar de novo, né? O que eu fiz para trás, vou iniciar de novo. Sim, pastor, recomeçar. E aí, pastor, o que o pastor nos traz aí? Muitas pessoas ficam aí temerosas com o futuro. Dê a sua palavra inicial aí em relação a esse tema de hoje. Graças a Deus. O recomeço é uma oportunidade que Deus dá para o ser humano, né? Certo. Recomeçar. Então eu quero trazer aqui uma palavra que está em Lamentações. Capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Graças a Deus. Então a gente observa as misericórdias de Deus, é como as oportunidades de recomeçar um novo tempo na nossa vida, né? Novo tempo. Profundo, pastor, profundo isso aí, viu? Novo tempo. Observa que até Deus recomeçou. Deus recomeçou? Deus, ele é como se diz, é mestre em recomeçar as coisas. Deus recomeça. Eu me lembro em Gênesis, quando Deus criou a humanidade. Sim, pastor. Mas a humanidade se perdeu. O homem ficou corrompido. E a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem. Ele disse: eu vou recomeçar de novo. Vou destruir com um dilúvio. Aí Deus destrói a terra com o dilúvio. Ele chama o homem por nome Noé. Diz: Noé, resolvi destruir o homem da face da terra, pois o homem se corrompeu. E eu quero começar contigo novamente uma geração. Constrói uma arca. E nessa arca, Noé, você coloca todos os animais. De cada espécie você coloca o par. E coloca na arca, entra na arca tu, tua mulher, teus 3 filhos e tuas 3 noras. Porque eu, o Senhor, vou recomeçar uma nova humanidade. E a Bíblia diz que Deus destrói a terra, enviando um grande dilúvio. Toda a face da terra foi coberta. O lugar mais alto que existia, as montanhas foram cobertas. E Deus ali, depois que manda esse grande dilúvio, aí depois de muitos dias, Deus lembra de Noé. Aí Deus começa a baixar as águas do dilúvio, até que a água desaparece e aparece a arca, pousando em terra. Aí Deus recomeça com Noé. E Noé faz um altar ao Deus que lhe deu nova esperança de recomeço da humanidade. Então até Deus recomeçou. Interessante, né, pastor, nessa palavra inicial que o senhor coloca aí, porque a gente observa lá que Deus fez tudo perfeito, né? O jardim do Éden, estabeleceu lá as mais diversas frutas e colocou lá um casal, né, Adão e Eva, para cuidar do jardim. Mas não é que Deus sabia que ia acontecer, Deus não foi pego de surpresa. E ali eles desobedeceram ao Senhor, quebraram um regramento, uma ordenança do Senhor, e ali de certa forma, como diz o Paulo em Romanos 5, versículo 12, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, aí de certa forma acabou se corrompendo a humanidade, e chegou um ponto aí o pastor coloca nessa situação que está lá na Bíblia, em Gênesis, né, que Deus escolhe um homem e faz, né, pastor coloca aqui que Deus é mestre, né? Mestre. O termo que o pastor usou foi esse. Recomeçar. Mestre em recomeçar. Nós estaremos observando aqui alguns aspectos, algumas histórias bíblicas que demonstram isso aí. Que se Deus, como bem colocou o pastor aqui nas suas palavras, né, recomeça, por que você também não pode recomeçar? Por que também você não pode tomar uma atitude e achar que pode fazer diferente? Como o pastor falou aqui,
Gênesis 6, versículo 6, vai dizer que então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a face da terra, e isso lhe pesou o coração. Arrependimento que não é no sentido de arrepender igual o ser humano se arrepende, né? É um termo assim de Deus ter se entristecido pelo fato da situação que o homem passou e estava de uma forma tão corrompida, tão devassa, tão escandalosa, e Deus recomeça novamente, né, pastor? Vê um dilúvio, aniquila toda aquela humanidade da época e recomeça uma nova geração. Uma família de Noé. Noé, né? Começa a família de Noé, ele, sua esposa e seus filhos Sem, Cã e Jafé. Então, recomeça, inicia. Mas, pastor, observando isso aí, que Deus recomeçou, Deus trouxe do início, né? Cada um de nós também temos a oportunidade desse novo ano recomeçar. É claro que é um desafio, né? É um desafio recomeçar. E dentre os desafios do recomeço, pastor, tem a questão do passado, né? Que é claro que Deus não tem medo, mas será Deus ousou, porque o que aconteceu no passado poderia se repetir de novo. Quer dizer, Adão e Eva pecaram. Toda a humanidade se alastrou com pecado, erraram, fizeram. Isso poderia acontecer de novo, mas Deus mesmo assim recomeçou. Então, isso nos traz o ensinamento que o passado muitas vezes, pastor, para muitas pessoas recomeçarem, o passado é um peso. As pessoas ficam presas ao passado e não conseguem recomeçar porque ficam presos a eles. E aí me faz lembrar, pastor, daquela história daquele rapaz lá, José, né, pastor? José do Egito. Que foi o que aconteceu lá com ele, pastor? Ele era amado do pai, odiado pelos irmãos. Ele tinha uma situação boa, né? De lembrança boa, que o pai gostava dele, mas tinha uma lembrança ruim, que foi o que aconteceu que os irmãos fizeram com ele aí. José do Egito, como é conhecido na Bíblia, né? Ele, por inveja dos irmãos, ele já era um escolhido de Deus. Então, seus irmãos resolveram vender José para se livrar dele, né? Vamos vender José e vamos se livrar desse rapaz aqui. É uma pedra de tropeço, né, no nosso caminho. Vamos vender ele, né? Parece que Jacó tinha um apreço. Jacó, o pai de José, né? Tinha como já o José era o filho da velhice, né? E era filho de quem? Filho de Jacó, né? E o nome da esposa dele era Raquel, né? Aí ele parece que amava mais Raquel, pastor? Amava mais Raquel, parece que esse amor se passou para os filhos, e né? a Bíblia diz que era o filho da velhice, né? Certo. E você vê que ele mandou fazer uma túnica, né? De várias cores. Diferente da dos outros, né? Dizem a história que naquela época as pessoas vestiam a túnica até a canela, né? Sim. Abaixo do joelho. Mas José foi como um príncipe, né? Foi lá no tornozelo. Olha aí. A túnica era como um príncipe. Aí ali levantou ciúme, inveja dos irmãos, né? Porque o pai amava mais José do que eles, né? Sim. Porque José era um menino obediente, certo, obedeceu o pai, certo, temente a Deus e o pai, né? Honrava o pai. E os outros eram perversos, né? Os outros irmãos dele, né? Era tão maligno, maléfico, que venderam o irmão para se livrar dele, né? Mas José foi para o Egito. Quando chega no Egito, José não desistiu da sua sabedoria, né? E ele recomeçou na casa de Potifar como um escravo. Quer dizer, ele não deixou o passado dele prender ele, né? Nada, tipo assim, ele olhar assim, meu Deus, meus irmãos me venderam. Agora só me angustiar, me vitimizar, me ficar num canto. Não. Fez isso não, pastor? Não, ele levantou, como se diz, levantou, bateu a poeira e começou na casa de Potifar, como servo. Olha aí, sendo escravo, né, pastor? Escravo, mas não baixou a cabeça. Dando o melhor, parece, né? Ele ali tratava e Deus abençoava as mãos de José e abençoava as coisas de Potifar, né? Olha aí. E aí prosperou na casa de Potifar. Olha aí. Por quê? Porque José não baixou a cabeça, não desistiu. Não desistiu. Não ficou chorando no canto, né? Eu fui vendido, meus irmãos me venderam e tal, tô longe da minha terra, da minha... Queixando, murmurando, que nem muitos. Muitos murmurando aí nos cantos das paredes, né? Em vez de balançar o pó e levantar, olhar para cima, né?
começar de novo. Quer dizer, fica pensando no passado, eu não consegui. Fica aprendendo do passado. Me maltrataram, Nada. fizeram mal comigo. Não queixou pra lá pra ninguém nos irmãos dele, nem contou a história. Olha, nem contou a história, né, pastor? Não contou pra ninguém lá na casa. Ih, eu fui odiado, não me amaram. Não fez isso não, pastor? Não contou pra ninguém. Olha aí, Só pastor. ele e Deus, né? Olha. E aí ele começou ali, né? E cresceu, né? Olha aí, recomeçou. Aí parece, pastor, ele foi desenvolvendo ali, Potifar foi vendo ali a habilidade de José, isso começa já em Gênesis 37, começa a história ali, quando ele começa a ser vendido e vai dando sequência, Gênesis 37. Assim, pastor, aí ele lá desenvolve, Potifar observa lá, que onde ele colocava as mãos prosperava, né? E ali foi desenvolvendo, aí tem... A vida, ela tem essas coisas, né, pastor? É assim mesmo. Aí Potifar... Tem um tombo ali, parece ali, que aparece uma abençoada ali da mulher de Potifar. Potifar era a segunda pessoa de Faraó, né? Sim. E aí acontece que a mulher de Potifar, né? Demoniada, José, 17 anos, um rapaz bonito, novo, forte. Engraçou dele. Se engraçou, queria deitar com ele, mas aí José não olhou para trás nesse negócio, não. Largou tudo e correu, né? Com a cabeça erguida. E ali custou um preço, não foi? Um preço muito alto. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, que todos aqueles que querem... 12, ou é o 13? É 2 Timóteo 3, 12. Todos aqueles que querem viver piedosamente, sinceramente, Cristo Jesus serão sofrerá perseguição. Né? José sofreu ali, né? Servindo a Deus com sinceridade, né? Então o que acontece? Potifar pega e manda prender na prisão de Faraó. Aí chegou lá e não baixou a cabeça, não. José não baixou a cabeça, preso. Injustamente, né? Não baixou a cabeça. Começou a trabalhar na prisão. De novo. Já era 2 quedas, mas ele não baixou. Recomeçou na prisão. Animado. Começou lá na prisão, tudo. Aí o carcereiro viu. A prisão parece que estava prosperando. Prosperando na mão de José lá. O carcereiro, o chefe lá viu, deixou tudo na mão de José. Olha aí, pastor. Por que a pessoa tem que levantar a cabeça? Olha, não se deixar bater pelas circunstâncias, né, pastor? Não pode não, porque vai derrotado. Olha aí. Se baixar a cabeça, é derrotado. E aí José... Tem que levantar a cabeça e olhar pra cima, né, pastor? E botar a mão no arado. Olha aí. Tem que botar a mão no arado e trabalhar. Esforçar. E José ali foi abençoado, Deus tornou abençoado, porque Deus abençoa quem tem realmente coragem, né? É o que ele falou para Josué, né? Sim, Josué. Deus deu esse conselho para Josué. Vai na tua força, né? Vai. Lá em Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, verso 9. Sim, então pastor. Deus, ele é assim, né? Ele está sempre ali do lado daqueles que realmente levantam a cabeça e não olha para trás, né? Por isso que nós lemos aqui Lamentações, né? As misericórdias de Deus se renova cada manhã. Todo dia Deus está se levantando a favor daqueles que estão lutando, pelejando, guerreando. E Deus pode cair, o tanto de vezes que caiu, mas se levantar, Deus está ali do lado. E aconteceu com José, lá na prisão, né? Já era a 3ª vez. Olha aí. Lá na prisão. Ele prosperou e cresceu. Aí o que acontece lá? Parece um dia lá, 2 rapazes lá do rei, né? Era o padeiro e o... Padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Foram presos lá, uma suspeita lá de ter traído o rei Faraó. E tiveram um sonho, né? José... Deus abençoa José, que ele vai de cifra o sonho, né? E de lá José sai direto, depois para fazer a interpretação do sonho de Faraó, e torna-se agora, com toda a luta, governador de todo o Egito, né? Olha Porque aí. não desistiu na estrada, no caminho. Terminou sentando no trono, né? Olha aí. A história de José. Porque sempre colocou... Não desistiu da caminhada. E recomeçou a vida. Toda a vida recomeçando, né? Isso me faz lembrar, pastor, lá de Isaías, quando ele diz lá em Isaías 43, versículo 18 e versículo 19. Não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está posta à luz. Porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quer dizer, não lembrou das coisas passadas, né? José não lembrou. José não se prendeu, José não se deixou abater, mas se levantou, como o pastor bem colocou em suas palavras aqui, se ergueu e recomeçou, algumas vezes, conforme o pastor citou aqui, e chegou à posição de sentar no trono do Egito, né, pastor? Porque nunca desistiu, porque Deus é Deus de oportunidade, né?
A Bíblia diz lá Paulo diz lá em Colossenses 4, versículo 5, portai-vos com sabedoria e aproveitai as oportunidades. Oportunidade, não pode parar. O ser humano, enquanto tem o dizer, né? Enquanto está vivo, a esperança, né? E a esperança é Cristo. Então, nunca devemos desistir de nenhuma queda, né? A Bíblia fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus, né? Então, nós não devemos desistir. Temos que levantar a cabeça, bater a poeira e recomeçar, que vai dar certo. Quer dizer, é um desafio, os desafios do recomeço, mas tem que ter essa empolgação, né, pastor? Acreditar, confiar. Quer dizer, você não precisa esperar ninguém bater nas suas costas, né, pastor? Daquele tapinha assim, vamos lá. Que essas pessoas não aparecem, né, pastor? Eu me lembro. Para derrubar, levanta muita gente, né? Mas para levantar é poucos, né? Então a pessoa, ela mesma tem que se levantar, né? O senhor se lembra, assim? Eu me lembro que eu entrei numa firma com 22 anos e trabalhei nessa firma quase 20 anos, né? Trabalhando no Brasil inteiro lá, uma firma construtora de terraplanagem, asfalto. Aí já estava em São Luís quando me dispensaram, saí da firma, né? Mas eu não fui chorar, reclamar. Falar mal do governo, a crise, tudo. Comecei, bati a poeira e botei um comércio. Agora eu vou mexer com comércio. Olha aí, recomeçou. Antes eu trabalhava de empregado na firma, tudo, quase 20 anos. Peguei lá meus direitos e agora eu vou botar um negócio para mim. Olha aí, empreendedor, empresário. Vou agora ser um empresário. Aí botei, né, o comércio e até hoje estamos vivendo. Graças a Deus, Deus abençoou grandemente. Por quê? Não fui ficar lá encostado, chorando, choramingando, não. Comecei em outra oportunidade, em outra atividade diferente, mas comecei, né? Olha, e Deus abençoou e deu certo. Olha aí, pastor, quer dizer, o pastor coloca aí, é uma pancada, né? 20 anos numa empresa, você está habituado àquele ritmo, àquela programação. Levantar e ir pro serviço. Tal, já tem aquele salário já fixo no mês, já está garantido, você já pode fazer todas as previsões familiares com base naquele salário, porque sabe que no dia certo vai chegar. Aí o pastor do nada começa uma pancada dessa, manda embora. Aí agora, colocar a mão na cabeça, desespero, não. 3 filhos pequenos. 3 filhos pequenos, rapaz, e agora? Recomeçou, coragem, ousadia, determinação. Fazer assim, recomeçar. Em outra função totalmente diferente. Diferente, botar a mão no arado. Coragem. Olha aí, pastor. E Deus abençoa. Deus abençoou, né, pastor? Então essa é uma oportunidade, é um testemunho que nós estamos aqui incentivando cada um que vai assistir esse podcast, né? Verdade. Não deve olhar para trás não, olha para frente. É isso aí. Se levanta. E se levanta. E Deus está contigo. Eita glória. Isaías 41, verso 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. É o Deus do recomeço. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus do recomeço. Eita glória. Tá sentindo aí? Eita. Então, recomeçar. Então, o pastor que deu aqui sua experiência aqui, um exemplo aqui em relação à sua vida. Então, não baixe a cabeça. Se você pegou pancadas em 2023, 2024 é o ano do recomeço. Levante, como o pastor disse aqui, sacuda a poeira e siga em frente, que Deus é contigo. Amém. Então, pastor, nós citamos aqui agora há pouco, encerramos agora essa parte aqui, que para algumas pessoas a dificuldade de recomeçar é o passado, né? Mas para outras é o presente. A dificuldade é o presente. Ela olha para a realidade dela e vê assim, meu Deus do céu, não tem perspectiva, não tem saída, não tem solução. Quer dizer, aí isso me faz lembrar, pastor, lá daquela história lá de 1 Samuel, capítulo 1, a respeito de uma mulher que era estéril, pastor. Tinha lá o seu esposo Eucana, ele tinha 2 mulheres, que era Ana e Penina. E o que aconteceu, pastor? O que Penina tinha e Ana não tinha? E Ana baixou a cara. O presente dela era um caos. Ela olhando para o presente, ela poderia dizer assim, não tem jeito. Mas o que foi que ela fez, Paulo? Diga essa história pra gente, 1 Samuel. Ana, né? Ana, sim. Ana, uma mulher virtuosa. Olha aí. Uma mulher lutadeira, uma mulher guerreira. A sua companheira, a Bíblia fala, sua adversária, né? Que era Peninha. Ela tinha filho. Ela gerava filho para Eucana, né? Mas Ana não tinha filho, era estéril. Mas ela nunca desistiu de buscar o Senhor em oração. Diz que ela orava, né? E a Bíblia não fala quanto tempo ela pediu um filho para Deus.
Mas certa vez ela chega no templo lá, na época lá, o sumo sacerdote ali, e a Bíblia diz que ela e o marido, ele sempre descia para lá, né? Para o templo, de ano em ano. E chegando ali, ela vai no altar, e ela, como de costume, né? Ali dobra o joelho e busca a presença de Deus e faz um voto. Ela buscou força onde ela não tinha mais. Buscou de dentro, né? No coração. A Bíblia diz que ela nem abria a boca, só batia os lábios, né? Sofrimento, a dor era muito grande, porque era atormentada dia e noite pela sua adversária, criticando ela porque não tinha filho. A Bíblia diz que naquela época a mulher que não tivesse um filho era desprezada, né? Não tinha valor, tinha que ter filho. E ela faz um voto com o seu Deus, ela nunca desistiu de Deus. O senhor está tantos anos, né? Buscando a Deus, Deus não ouve minha oração, que se vê mais hoje, né? Deus não ouve minha oração, vou desistir, vou largar, não vou e tal. Muitos se desviam, muitos vão embora, sai da igreja, não persevera, né? Aí está escrito lá em Romanos 12:12, né? Como é que fala lá, 12:12? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação E perseverai na oração. Então, tem que perseverar, não desista, não tem oração que Deus não responde. Falar nisso que Deus não responde, eu me lembro também de Isabel, né? Isabel, que é prima de Maria, era estéril, já velha, e a Bíblia diz que, certa ocasião, o seu marido, Zacarias, era sacerdote. E Zacarias foi nessa época para Jerusalém e caiu lá a sorte dele oferecer incenso no altar. E ele entra para dentro do lugar santo para queimar incenso. E quando ele está ali queimando incenso, a Bíblia diz que um varão de branco, um anjo, ele aparece do lado direito de Zacarias e ele diz: Zacarias, não tema, Deus ouviu as tuas orações. Olha, quantos anos ele vinha orando, já estava velho. E a tua mulher Isabel dará um filho, e o nome dele vai ser João. Então tá vendo aí a perseverança, não desistir, ficar firme. O presente dela era totalmente oposto, né? Pois Quer é. dizer, ela poderia desanimar diante do presente, mas ela recomeçou. Zacarias também. Zacarias também, né? Podia ter desistido. Já era velho, a mulher já era estéril. Mas ele nunca desistiu, levantou a cabeça, continuou orando. E o anjo disse para ele: Deus ouviu as tuas orações. Quantos anos ele não vinha orando? E Deus realmente agora realiza o sonho de Zacarias. Né? Então já observei, pastor. Então Ana, Sim. voltando para Ana, também ela estava nessa mesma guerra, né, lutando aí para adquirir um filho. Quando ela faz o voto, que se Deus desse o filho, ela ia entregá-lo na casa do Senhor, o menino. E quando ela sai dali, o profeta, o sumo sacerdote, né, Eli, ela vai lá e diz: mulher, passa desse teu vinho, né? É embriagada. 1 Samuel 1, versículo 16 e 17. Ô, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas ela é um peso, né? Quebrantado. Mas é algo interessante aí, pastor, que ela não disse Não. pelo que ela estava orando. Não, né? ela não guardou, falou. né? Guardou Quer dizer, o segredo. Tem uma frase. Rapaz, esqueci agora que a frase, acho que é de Delicanide, né? Trabalhe duro e em segredo. Deixe que seu sucesso faça o barulho. Trabalhe duro e em segredo. Deixe que o sucesso faça o barulho. Ela não disse, pastor, pelo que ela orava. Não, falou. Guardou em segredo. Só orava. E ele abençoou, né? 1 Samuel 1, versículo 16 e versículo 17. Ele abençoou ela. Aí quando chega no versículo 27 do mesmo capítulo Deus 1. conceda o que você está pedindo, né? Sim. Abençoou ela, né? Abençoou. Sem saber o que era. Sem saber o que era. Pois é. Aí chega lá no versículo 27 do capítulo 1 de 1 Samuel. Aí ela vai no templo, né, pastor? Ela vai entregar, né? Vai entregar a criança lá. Criança, chega lá, ela fala. Aí ela revela, né? Revela. Aí ela faz barulho. Aí ela gritou nos 4 cantos da cidade. Olha aí, a mulher que era estéril deu à luz a filhos. E ela tornou-se vigorosa, né? Teve muitos filhos. Aí ela deu de presente para Deus, né? Entregou o menino lá. Aí a Bíblia vai dizer lá. Porque diz mamãe, ela disse que ia entregar e entregou. E entregou, né? Pagou o voto. Pagou o Aí voto. Deus abriu a madre dela, né? Teve mais de 6 filhos, né?
A Bíblia é tão simples, já lá em 1 Samuel 2, versículo... 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. 3 homens e 2 mulheres. Então, olha aí, né? Ela não deixou o presente dela mudar, né? E olha, pastor, que muitas vezes a gente tem dentro de nós esse desejo de recomeçar. O presente muitas vezes é um caos, não é favorável. Aí muita gente tem um sonho, né? A gente quer conquistar, bota aquilo na cabeça. Aí chega muita gente com proposta para desanimar, pastor. O marido dela falou o que para ela, pastor? Eu sou melhor do que 10 filhos. Né? Fazia o melhor prato, dava para ela, né? As melhores porções, os pratos, né? Mas ela não desistiu, né? Ela perseverou, né, pastor? Então, ela não se deixou bater. Então, você que está ouvindo aqui nesse momento, como já nós falamos anteriormente, para alguns, a pedra no caminho, para começar é o passado, para outros é o presente, né? Mas você pode também dar a volta por cima e recomeçar. Começar, recomeçar, começar, assim como Ana, como Isabel, Zacarias, que o pastor citou. Então, mas tem pessoas, pastor, que acham assim, não, mas se eu for começar, é tão pequeno o meu começo, eu começar, a Bíblia diz lá em Zacarias 4, versículo 10, a parte A. Não desprezeis os pequenos começos, né, pastor? Mas é pequeno. Não, mas começa. Pastor, quando o pastor abriu a congregação, me colocaram logo num prédio com 300 membros, como foi? Todo começo é pequeno. Sim, pastor, diga lá. Não começa grande, né? Certo. Geralmente as prosperidades grandes são começadas pelas coisas pequenas, né? E falar em começar, nós também tivemos uma oportunidade, Deus nos deu a oportunidade de abrir um trabalho, né? Uma congregação. E nós abrimos essa congregação numa rua, uma rua morta aqui na cidade. E alugamos lá uma garagem que era 3,5 metros de frente por 8 de fundo, né? 3,5 por 8. Lugar deserto ali. Começamos ali o trabalho com 6 pessoas, a família só. E começamos ali, aí Deus começou, não baixamos a cabeça, a gente via muitas conversas que não ia para frente, não ia demorar ali, não ia passar de 2, 3 meses, porque ali não ia nada, nunca tinham colocado igreja ali, e se colocou, não foi para frente, e nós não ouvimos, né? Não se deve ouvir, né? O que as pessoas falam. A gente tem que realmente olhar para cima, né? Olhar para Deus e ouvir o que Deus diz para a gente, né? O que Ele fala para nós vai nessa tua força, né? E eu serei contigo. E ali nós colocamos ali aquele trabalho e prosperou grandemente. Depois de 2 anos nós quebramos mais uma parede no fundo, aumentamos para 13 metros. Depois de 2 anos não coube mais, nós mudamos para um prédio que era 15 por 25. Olha que grandeza chegou, né, pastor? De 3,5 por 8 já estava num prédio de 15 de frente por 25 de fundo. Começou pequeno. As pessoas não acreditaram. É uma característica, né, pastor? Você não dá ouvido à opinião dos outros, né? Porque a prosperidade vem de Deus, né? Certo. Qualquer área, né? Então Deus vai ver a perseverança da pessoa. Você tem que focar naquilo ali. Você bota no coração e não desiste, aquilo ali vai crescer. Você começa a nascer dentro de você, né? Aquele desejo. E começa a buscar. Toda coisa é assim, você começa, nasce dentro de você. Você olha e, não, isso aqui vai dar certo e vai crescer, e o negócio vai mesmo. Então isso aqui é o segredo, né? Então, todo começo, geralmente, ele traz o medo, né? Começo, ele traz medo, né? Será que vai dar certo e tal? Mas você não pode olhar para o medo, né? Você não pode olhar o medo trava. Então você tem que olhar, nós como evangélico crente, tem que olhar para a fé, né? A Bíblia diz, Jesus falou que a fé é como um grão de mostarda, né? Logo você planta uma árvore, daqui a pouco está uma copa aí, todos os pássaros estão aninhando nela, porque é muito grande. Então assim que começa. A nossa fé começa pequenininha, vai crescendo, daqui a pouco a fé está grande, né? Tem até uma frase do escritor Mark Twain que diz o seguinte: coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. O medo vai existir. Também tem uma frase de Nelson Mandela que diz o seguinte: aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele.
O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Então a pessoa tem que conquistar o medo. E esse medo é algo interno, já me ensina Salomão lá em Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que quem toma uma cidade. Então a questão da pessoa, a maior bravura que tem é a pessoa dominar a si mesma, seus medos, seus pavores. E muitas vezes, pastor, muitas vezes, pastor, o medo vem da questão da pessoa ficar pensando no que os outros vão falar, pré-julgamentos. Então você tem que se libertar disso, né? Me fala lembrar, pastor, daquela história lá de quando Davi desejava trazer a arca de volta para Jerusalém, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 14, e uma das suas mulheres começou a zombar dele, né, pastor? Mical, né? Mas ele ligou para ela e continuou dançando, né? Continuou dançando ali e tudo, e quem saiu prejudicado? Olha aí. Foi ela, né, que não teve filho. Não filho do rei. Que ela criticou ele, que estava ali realmente dançando, adorando a Deus, né? Com muita alegria, na frente da arca, tirando as roupas, né? O rei ali se humilhando diante de Deus, e Deus exaltou grandemente, né? Davi, né? Quer dizer, eles dizem, rapaz, quem sou para ligar porque tu está falando? Teu pai, Deus rejeitou ele lá. Eu tenho que louvar e engrandecer aquele que me colocou aqui. Quer dizer, independentemente da opinião, do que o outro tem a falar, a pessoa tem que estar... O pastor disse aqui, a pessoa tem que estar focada, né, pastor? Tá com o olhar firme ali, com toda a convicção, aquela segurança que vai dar certo, que vai fazer. Outro exemplo que a gente vê, por exemplo, Abraão era um homem bem sucedido na terra de Ur, não era? Sim. Lá na terra dele. O dos caldeus, né? Dos caldeus. Bem sucedido, que ele tinha servo, tinha ovelho, isso. E estava no meio da família, estava na terra dele. Aí Deus chama Abraão para recomeçar uma nova história. Olha! Abraão não teve medo, né? Porque a promessa também foi boa, né? E ele acreditou na promessa, né? Acreditou na promessa, pastor. Aí a Bíblia conta, né? Abraão saiu da sua terra, partiu para um lugar que não sabia nem para onde ia, recomeçando uma nova história na sua vida, com uma pessoa diferente que ele não conhecia, e ele não teve medo. Ele acreditou, porque o negócio é acreditar, né? Tudo que você vai fazer, inclusive lá em Efésios 4, diz que tudo que você for fazer que não for por fé é pecado. É verdade. Então tudo que você for fazer, acredita. Tenha fé, tudo, até para comer. Você vai comer com fé que a comida não vai te fazer mal. Verdade. Né? Então, fé... Já passei por essa situação, pastor. Se você comer qualquer coisa pensando que vai fazer mal, ela faz. Porque a Bíblia diz, tudo que tu vai fazer sem fé é pecado. Não pode duvidar. Nada. Quando for atravessar a rua, fica naquela, vai ou não vai? Toma uma decisão. Aí o carro mata. Não pode ser assim, não pode ter dúvida, né? Aí Jesus disse, olha, se tu tiver fé e pedir qualquer coisa, mas se tu duvidar no teu coração, você não vai receber. O coração tem que estar firme. O coração tem que estar em conexão com a mente, né? Tem que estar em conexão com a mente. Aí, pastor, nesse caso, o senhor citou Abraão aí, né? Ele acreditou, confiou, e a fé dele estava tão forte na crença no Senhor, que em diversas situações ele recomeça, como lá naquele exemplo lá de Gênesis 13, né? Que conte essa história para nós aí, pastor, que estava tendo a contenda lá entre os pastores de Israel. Pois é, né? A Bíblia conta lá no versículo Gênesis 13 que os vaqueiros de Ló estavam brigando com os vaqueiros de Abraão. Quem era Ló, pastor? Era o sobrinho de Abraão. Abraão tinha levado ele. Olha aí. Aí quando chega lá, eles prosperaram. A promessa era para quem, pastor? Para Abraão. Mas ele levou o sobrinho. Levou o sobrinho. Aí deu problema lá na frente, pastor. Deu problema, porque era para ele ir deixar os parentes. Mas ele levou essa pedra de tropeço. Aí Deus permitiu acontecer isso, que era para separar. E Deus não tinha mandado ele só. Ele levou o sobrinho dele. Quando chegou lá, brigaram. Né? A terra era pouca, muito gado. Aí o que Abraão fez? Não teve medo de recomeçar. Disse, olha, Ló, nós não vamos brigar, não vai ter contenda entre nós somos irmãos. Então é o seguinte, olha onde tu quiser ir. O lado que tu quiser ir, pode ir.
que eu vou para o outro lado. Mandou ele escolher. Confiança, né? Escolhe o lado que tu for e eu vou para outro lado. E aí aconteceu, né? Ló escolheu o lado das Campinas Verdejantes, né? Do lado de Sodoma e Gomorra, aí, para se destruir. Abraão foi para o lado seco, mas Deus fez uma floresta, né? No lugar seco, Deus transformou numa floresta. Ele sabia quem ele era e quem ele estava seguindo, né? Com quem ele estava. Não podia podia estar no deserto, podia fazer brotar água no meio da terra seca, né? E Ló foi para as Campinas Verdes, a gente perdeu tudo. Olhou para o que os olhos viu, né? Abraão olhava pela fé, né? Pela fé. Esse que é o pai da fé. Ele olhava para Deus, né? Quer dizer, vamos entrar de 2024, olhe pela fé. Você não está vendo, não está conseguindo apalpar, mas tenha fé. É Deus que prospera. É Deus que prospera, pastor. Aí é outro ponto que a gente quer entrar aqui agora. Nós falamos que muitas pessoas não recomeçam por causa que estão presas no passado. Algumas estão presas no presente porque a situação é um caos. Algumas no passado porque alguma situação ruim, triste, de calamidade que aconteceu, fica preso no passado. Nós já falamos sobre isso aqui. Outras no presente, o caos, a situação não é das mais favoráveis. Agora entra no futuro, pastor. Muitas pessoas não recomeçam com medo do futuro. A insegurança, o que vai ser. Aí o pastor citou aqui Abraão, né? Tem que ter fé, acreditar. Um já velho, né? 75 anos. Olha aí, começou com 75 anos, né? Já velho. Me faz lembrar de uma história de acho que é o Coronel Sanders, acho que fala a história lá, que é o fundador da questão de KFC, acho que hambúrguer, né, comida rápida aí, que estava aposentado, os rendimentos dele não davam já para manter a sua sobrevivência ali. E o que foi que ele fez? 65 anos de idade, diz a história. Ele recomeçou, né, tinha uma receita antiga de família, começou a fritar esses frangos, começou a oferecer aí essa receita aí. Se eu não me engano, pela história que eu li, que foram 2.000 negativas. Não, aí. Mas ele perseverou, recomeçou e fundou aí, acabou acertando uma porta que desbancou e vendeu depois essa rede de fast food, se não me engano, né, por milhões de dólares, né, mais conhecida, parece que acho que é KFC, uma coisa assim. Então, recomeçou, não importando as circunstâncias. Então, você não pode ter essa imprevisibilidade, a insegurança, que a quando a pessoa olha para o futuro, pastor, é a insegurança. O que vai ser? O que vai acontecer? Tem que acreditar que vai acontecer e vai ser bênção. Não foi assim que Deus fez com Moisés? Moisés. Olhava para trás, Faraó. Olhava para frente, tinha o mar. Eita! Aí Deus disse, bora, marcha. Manda o povo marchar. Marchar pronto, para dentro da água, para dentro do mar. Recomeça, mora. Aí começou, o mar se abriu. Então é assim na vida nossa, né? A Bíblia diz... Tem que começar e botar o pé na água, né? Que vai se abrir. Vai se abrir. Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz aos povos de Israel que marche. Tem que marchar, tem que confiar. E ali, nesse sentido, pastor, me faz lembrar de Noemi, né? Noemi, ela já tinha seu esposo Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e as suas 2 noras, Orfa e... Qual é o nome da outra? Ruth. Aí aconteceu lá uma situação, pastor. Morreu os 2 filhos. Morreu o marido, Elimeleque. Morreu os 2 filhos, Malom e Quilion. Por 10 anos, né? Ficou só as 3 mulheres. E olha que naquela época... assim, até hoje a gente observa, de certa forma, alguma situação em relação às mulheres, mas naquela época a mulher não tinha tanto valor, era menospreza, não era considerada, né? Era o filho que sustentava, né? O marido era o cabeça que sustentava. O marido tinha que ter os filhos. Agora não tinha marido, não tinha filho, e agora? Ela mais 2 noras, né? Aí ela tem uma atitude até sábia, né? Disse, olha, eu não tenho mais filho para dar para vocês, sou velha, né? Eu sei peso para vocês. Aí ela despediu as noras, né, pastor? Despediu as 2, né? Sim. Orfa, né? E Ruth, né? A Orfa não desistiu, voltou, né? Sim. Mas a Ruth não desistiu, para recomeçar, né? Ela não teve medo de recomeçar ao lado da sogra, né? Não, nós vamos recomeçar. Do lado de quem? Da sogra. Do lado de quem, pastor? Da sogra. Disse, olha, aonde... Ame e abençoe sua sogra. Disse, sua nora, seu sogro. Aonde tu estiver, né? Ali eu estarei. Teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Vamos recomeçar nós 2. Olha aí, pastor. E aí voltou para a terra de Noemi, né?
lá para Belém. E lá a história conta que Ruth foi grandemente abençoada, né? Porque ela não teve medo de recomeçar numa terra estranha, povo estranho. Ela era estrangeira, Noemi já tinha falado, não, você tá livre, eu te abençoo, volta para casa dos teus pais, para tua família. As duas, ela era moabita. Moabita, aí era Ruth, gentílica. Aí Ruth responde lá em Ruth 1, versículo 16, diz, porém Ruth, não me instes para que te deixes, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. E ela foi e recomeçou com Noemi, né, pastor? E aí, como é que foi a história delas aí? Quando chegou na cidade, o povo começaram a Quem dizer, sabe os cochichinhos, né, pastor? Que sempre tem. Olha quem foi que veio por baixo. Tá chegando aí, Noemi, tá chegando. A viúva, né? Aí, cachorrinho. Aí Noemi disse, não me chama de Noemi, me chama de Mara. Porque o grande todo-poderoso, né, me fez amargar a minha alma. Agora, o que a gente observa hoje, do povo hoje de Deus, para o povo de Deus daquela época. Tudo que acontecia com eles, eles lamentavam e botavam para Deus. Sabia que era Deus que estava no controle de tudo, ou do bem ou do mal. E hoje não. Hoje os crentes, qualquer coisa é o diabo. É o diabo, e muitas vezes está até amaldiçoando, porque foi Deus. Tudo é Deus. Se uma pessoa entregou a vida no controle da mão de Deus, Deus está no controle, né? Então, como é que ela sai da terra dela com um marido e 2 filhos, depois volta sozinha, ainda com a nora, e dizendo que foi Deus, não atribuiu nada ao diabo ali, né? E aí foi grandemente abençoada, né? Não desistiu, voltou, a nora voltou com ela, terminou casando, né? Com Boabe, né? Boaz, um homem muito conceituado na cidade, e passou a ser o quê? A avó de Davi, né? Olha aí, entrou na geração do Messias, né? Não é? Ruth. Muito bem. Então, outra coisa também que observa que o nosso Deus é um Deus do recomeço. Ele recomeça. Toda vez que você fracassa, ele te dá a oportunidade para você recomeçar. Aí eu me lembro da história de Jesus, né? Observa lá no Evangelho de João, capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar, e de manhã cedo ele volta e vai para o templo. E uma grande multidão entra no templo e ele se assenta e começa a ensinar. Aí chega ali os escribas e fariseus e jogam a mulher nos pés de Jesus. Olha, na lei de Moisés, ele manda que essa mulher que foi pega em adultério seja apedrejada. E tu o que diz? Jesus está escrevendo ali, ó, com o dedo no chão. E eles começam a insistir. Aí Jesus levanta a cabeça, olha para a multidão e diz, aquele que se achar sem pecado. Ó, se achar sem pecado, ele não disse aquele que não tiver pecado, não. Aquele que se achar sem pecado, atira a primeira pedra, continua escrevendo. Quando ele levanta, cadê? Não tinha mais ninguém. Mulher, cadê teus acusadores? Senhor, ninguém me acusou. Disse, nem eu. Agora vá e não peque mais. Olha a oportunidade dando para ela. De recomeçar. Agora tu recomeça tua vida diferente. Vou te dar essa oportunidade. Tu não vai morrer, não te apedrejar, não. Nem eu também vou te condenar. Agora eu vou te dar uma nova chance. Recomeça tudo de novo, viu? Vai e não peque mais. Quer dizer, não faça o que você estava fazendo. Então, se você está numa coisa que não está dando certo, começa outra. Vai parte para outra. Tenta. Tem gente que tenta 5 vezes, 5 profissões diferentes. Porque ele chega na dele, certinho. Pronto. Por quê? Você tem que fazer aquilo que a gente gosta. O coração palpita que dá para aquilo que você está tocando. Porque tudo que vai fazer tem que ter prazer. Tem que gostar. Fazer uma coisa numa profissão que você não gosta, fazendo a força, quer ganhar dinheiro, mas é a força aquilo ali, não vai. Você tem que fazer gostando, né? Por quê? Eu me lembro que desde pequeno eu tinha muita vontade de trabalhar por minha conta, botar um comércio, desde pequeno. Rapaz, no dia que eu trabalho num lugar aí que eu arrumar um dinheirinho, eu vou botar. Meu sonho era botar um comércio. Toda a vida, tá, o coração estava ligado ali. Aí no dia que eu saí da firma, foi a primeira coisa. Estava conectado com o que eu gostava. E fiquei e deu certo, porque eu gostava de fazer aquilo ali, gosto de fazer aquilo. Então você não pode ir para um ramo que você não gosta, que não vai dar certo. Então tudo que a gente vai fazer, por isso que muitas vezes as pessoas lutam para um lado, lutam para outro, é porque ainda
conectou com o coração dele. O que é que tu gosta mesmo de fazer com prazer, com alegria? É aí que tu vai prosperar nisso aí. Deus já bota no coração de cada um de umas pessoas, né? Fazer com amor. Tem gente que gosta de fazer bolo. Faz um bolo que, pronto, todo mundo gosta e o negócio fazendo bolo, fica rico fazendo bolo, né? Então é o que gosta. Aí outro lá vai fazer, mas ele não gosta de fazer, não vai para frente, porque ele não gosta. O bolo não fica bom, porque tudo que você vai fazer, até uma comida, você tem que gostar de fazer, né? Você pega com prazer, com a mão, faz aquilo ali porque gosta e vai prosperar. Mas se fizer só para ganhar o dinheiro, mas não tem prazer naquilo que está fazendo, não presta, não adianta. Então, o recomeço é assim, é começar, mas numa coisa que você gosta de fazer. E sempre tentar, né, pastor? Como você Tentar, falou, né? tem que tentar. Tem uma frase de Thomas Edison que diz o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais seguro para o sucesso é sempre tentar mais uma vez mais. Até em relação à salvação, né? Você falou lá em Mateus 24, versículo 12, aquele porém que perseverar, Mateus 24, 13, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo. Então, perseverança, persistência e insistir. Mas quando for para recomeçar, pastor, for iniciar, recomeçar, você tem que recomeçar de maneira certa também, né? Correta. Não precisa você querer recomeçar em cima de um erro, né? Não. Aí o negócio, aí você está construindo um alicerce. Não pode. Né, em cima de areia que vai ruir, vai desabar lá na frente, né? Não. Porque se começar do zero. Começar pode do em cima de uma construção velha lá que sem fundamento, não, que vai. Você quer reconstruir em cima de ruínas, tem que derrubar logo tudo e começar de novo, né? Começar de novo. Aí me faz lembrar de Jó, pastor. O Jó passou uma dificuldade tremenda, perdeu bens, perdeu riqueza, amizades, o nome na sociedade, mas não perdeu a mulher, né? Não perdeu a mulher, ela não morreu, os filhos morreram, perdeu riqueza, perdeu credibilidade no comércio, na sociedade, mas a mulher não morreu não, pastor. Nem separou. Quer dizer, aí ele recomeçou. Com ela de novo. Tiveram mais do que 7 filhos homens e 3 mulheres, né? Quer dizer, foram uns 10 filhos, né? Devolveu. A riqueza dobrou. Dobrou, os filhos foram 10, mas foi com a mesma mulher. Quer dizer, o recomeço, Deus não destrói uma família para começar outra não, né? Não. Aí o negócio tem que ver direitinho isso aí, né, pastor? Também, né? Tem também. Você vê como a pessoa não deve desistir a primeira vez não deu certo, aí o fracassou e tal, não quer mais começar, né? Aí a gente se lembra de Jacó. Jacó chegou na casa de Labão, né? Quantas vezes Jacó não tentou? Muitas vezes para poder ganhar aquela mulher dele. O senhor enganando ele toda a vida, ele não desistiu não, né? Pois é, ele começava. Não, agora tu para ganhar essa aqui tem que trabalhar mais 7 anos. Depois ele trabalhou por 10 anos, não ganhou nada. Aí ele disse, não, é o seguinte, vamos começar agora o seguinte. Todo o gado que nascer malhado e sapicado é meu. Aí os que não nascer assim é seu. Aí Labão chamou os boi tudo branquinho, né? Não vai nascer o que? Enrolar. Enrolar de novo já. Aí ele preparou o salpicado de viagem. Olha, Maquinho. Levou pra longe, que não tinha nem a fumaça, né? Aí Jacó desanimou. Não desanimou não, pastor. Ficou lá só uns branquinhos, né? Né? Aí Labão olhou assim, não vai sair nem um salpicado aqui. Nem salpicado e nem malhado. Mas aí Deus pega e diz... Pega uma vara. Deu a ideia para Jacó, né? Jacó que não desanimou, né? Não desistiu, com tanta enrolada do tio. Do sogro, né? Que é tio. Era tio show, que era irmã da mulher dele, né? Irmã de Rebeca, né? Tio e sogro, né? Aí pega uma vara e começa ali, né? Cortando aquela vara e ela ficou como, né? Botou nos rios, nos riachos onde as ovelhas iam beber água, né? Quando chegou lá, as varas lá estavam toda, né, coisada lá, tal, e que eles viam lá as varas, né, o boi ia beber, aí nascia as vacas malhadas, né, sapicadas, tomou o rebanho do sogro, né. Ele trabalhou 20 anos, né, 14 pelas mulheres e 6 anos pelo rebanho, mas não desistiu, né, pastor? Recomeçar, e é a questão de você, como a pessoa olha, né, pastor? Quer dizer, Jacó aí olhou, Labão olhou com uma perspectiva aí de querer enganar, destruir, derrubar Jacó,
mas Jacó olhou pelos olhos da fé, vendo Deus em tudo, né? Aí me faz lembrar lá em Lucas 11:34, que diz o seguinte: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão densas trevas serão. Então, o olhar é determinante também, né, pastor? Como a pessoa olha, né? Você tem que olhar assim, olhar e acreditar, né? Ter fé, confiar e não se deixar abater diante da situação. Então, pastor, no ano de 2024, a pessoa tem que olhar para esse ano e olhar o quê? Que nós somos chamados para pensar como Cristo, né? A Bíblia diz lá Paulo diz lá em Filipenses 4, verso 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, nós somos, Filipenses 4, verso 8. Então, nós somos chamados a olharmos para termos, observarmos e alimentarmos nossos pensamentos com essas coisas boas, né? De que vai dar certo. Mas muitas pessoas, pastor, acabam se deixando errar pelos noticiários, né? Não pode, né? Que aí vão dizer que você vai observar nos noticiários, sempre a perspectiva é negativa, né? Porque o ser humano, a tendência é desanimar os outros, né? Sim. Sempre tem alguém que vai desanimar o teu sonho, né? O sonho é teu. Mas vai aparecer gente, se você contar, vai desanimar, né? Então, aquilo que você deseja fazer, se a pessoa puder realmente guardar, né? Quando ele, Deus, você pode realmente realizar mais rápido, né? Porque se contar, alguém vai querer atrapalhar. Aí você pode conseguir, mas é com muita luta. Voltando lá atrás, José revelou o sonho dele para os irmãos e pai, aí foi que atrasou tudo, né? Mais rápido ainda, né? Porque eles disseram, não, ele quer governar sobre nós. Contou o sonho lá das estrelas, da lua, do sol, né? Depois contou lá que os feixes que ele colhia, que os irmãos dele tudinho se dobravam. Ele revelou o sonho. José revelou o sonho, né? E ele, com maldade, não, ele vai governar sobre nós. O pai faz uma túnica toda de couro, né? Não, está caminhando, ele vai governar sobre nós. Então, dá o fim de José. Então, José padeceu muito. Mas não desistiu do sonho, né? Desistiu. Então, a pessoa também tem que sempre recomeçava. Recomeçava, né? E a pessoa sabe o que está alimentando a mente, né, pastor? Tá vendo o quê? Tá assistindo o quê? Tá ouvindo o quê? Porque a pessoa fica ouvindo assim, quebrou, não deu certo. A pessoa vai acabar acreditando nessa situação. Nós somos chamados para andar diferente, né? Os olhos é a luz, né? Então nós temos que colocar nossos olhos aonde? Na palavra, né, pastor? E o ouvido, né? O ouvido na palavra. Ouvindo o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Tem que ver isso aí, né, pastor? Porque quando nós nos alimentamos do que é bom, nós vamos jogar para fora o que é bom, né? É o que diz lá Lucas 6,45, né? Que a boca... fala do que o coração tá cheio. Aí você tá se enchendo de quê? Você tá vendo que tipo de notícia aí que vai te desanimar, que vai fazer previsões catastróficas em relação ao teu futuro, ao ano que está iniciando? Não. Vá na palavra, leia a palavra, porque você se alimentando da palavra, até o teu falar vai ser diferente, porque as palavras também a pessoa se condena com as palavras, né, pastor? Tiago falou lá no capítulo 1:18, né? Ele disse lá que, mas todo homem esteja pronto para ouvir, olha aí, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ouvir mais, né? Para poder realmente... 1:19, né, parece, né? Tiago, né? 18 a 19, então. Então a pessoa tem que... Porque Jesus também disse lá em Mateus 12:37, né? Porque pelas tuas palavras será justificado, né? Mas pelas tuas palavras serás condenado. Então a pessoa tem que saber o que fala, né? Também tem isso, né? Tem que saber o que está falando. Salmo diz lá em Provérbios 18:21, né? A morte e a vida estão no poder da língua, né? E aquele que eu amo comerá do seu fruto. Qual fruto você quer comer? Fruto bom ou mau? Vai depender do que você fala, do que pronuncia, do que diz. Isso vai mudar a perspectiva da pessoa também. Paulo diz lá em Efésios 4:29, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Já que você não vai animar ninguém,
também não desanima, né, pastor? Fica calado, é melhor ficar calado, né? Tem gente que não vai ajudar, então Fica calado. fica calado, né? É igual o pessoal fala assim, você calado é um poeta, né? Então, acredite em você, diga boas palavras para você, mas também abençoe as pessoas também. O pessoal abre a boca só para querer Botar pra baixo. meu Deus do céu, não pode não, que isso. Mas não pode dar ouvido, não. Aí você não pode dar ouvido, né, pastor? Não. E essas pessoas sempre vão existir, essas pessoas, né? Vai ter sempre essas pessoas, palavras negativas, você não dá ouvido. Deixa pronto para ouvir, mas retém o quê? Paulo disse. Que é bom, Que é bom, né? Se for ruim, joga fora, não ouviu. Então, É igual comer peixe, né? você não tira a espinha, come a carne. É assim também. Tem até uma história, pastor, o pessoal fala aí que parece que uma corrida de sapo, como é que é esse negócio aí? Que aí tinha um pau para subir, né? E lá em cima tava o tesouro. Aí os sapos começaram, né? Quando ia subindo, o povo começava a gritar. Os outros sapinhos gritando lá em cima, né? Não tem jeito, não. Tem jeito não, não vai dar certo não, não sei o que, vai cair, caía. Aí muitos sapinhos foi desistindo. Foi desistindo, pau de sebo, foi desistindo. Aí um subiu, foi subindo, e chegou lá em cima, ganhou. Rapaz, sem entender. Ficou entendendo, rapaz, Mas ela tava tudo pra trás, né? pra trás e tu subiu, rapaz, mas ele não ouvia, Era surdo, né? Era surdo, ele não ouvia, o povo tava gritando, criticando, e ele subindo, tava ouvindo, né? Foi embora. Então a pessoa tem que fazer igual esse sapinho, né, pastor? Igual o sapinho. Ouvir e fazer que não ouviu, né? Fazer que não ouviu, então se fala de surdo, né? O sapinho era surdo, né? Então não ouça, acredite em você, confie, tenha essa perspectiva, essa confiança de que 2024 será o ano da esperança, da bênção. Você vai crescer mais espiritualmente, né, pastor? Vai adquirir dons espirituais, vai crescer na palavra, vai ser um grande cantor, um grande pregador, ministrante da palavra, um grande empresário, rico, próspero. Você vai ser o que você quiser, você vai fazer acontecer, milagres vão acontecer por meio do teu intermédio, você vai colocar a mão sobre os enfermos e serão curados. Deus vai te usar para libertar vidas, para salvar vidas. Tem que acreditar que vai ser um ano, né, pastor? 2024, ano da graça, da esperança, do amor, da convicção, da prosperidade. Diga lá, pastor, mais uma palavra aos nossos ouvintes aí. Deixar aqui apenas um versículo aqui de Tiago, que ele disse, todo dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo ao Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então o dom vem do alto, vem de Deus, né? E este ano ele vai te dar o dom de riqueza. Receba o nome de Jesus. Ô, glória! Aleluia. Louvado seja Deus. Já diz lá em João 3, verso 27, né? O homem não pode receber coisa alguma se não vier do céu. Tem que vir do céu. Então, ore, fale com Deus, clame e se dedique, né? Deus vai te dar esse ano. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer grandes coisas. Bate a poeira, levanta de novo e olha para frente. Em nome de Jesus, riquezas na terra, riqueza espiritual, riqueza familiar, saúde e prosperidade. Riqueza na saúde. Eita, tanta riqueza que é bênção. Pastor, quero mais uma vez agradecer aqui ao pastor por essa oportunidade maravilhosa de estar conosco aqui. Pastor, encerre com oração em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu, acreditamos, Pai, no teu poder, no teu espírito. E obrigado por falar com cada um de nós, com cada um que vai ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar em 2024 o teu povo, Senhor, e aquele que tem fé e acredita em ti. Dê muita riqueza espiritual, material e saúde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Marcos Leite aqui com você. Se inscreva no nosso canal Novo da Alma, ative o sininho, dá aquela curtida, aquele like, comenta, compartilha. Quiser comprar um dos nossos livros, digite aí nos comentários, quero comprar. Dê a sua opinião a respeito do podcast de hoje. Visite nossos podcasts, nossos vídeos, são mais de 13 mil para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, palavras de oração. E dê o like lá, viu? Deus te abençoe. Você é uma bênção, até a próxima. Marcos Leite aqui com você, ó. Marcos Leite. Deus te abençoe, você é uma bênção, até a próxima, querido Deus.